Muito bem, pessoal, caiu, não tem jeito, vamos voltar de novo. Então, a internet não resolveu ajudar, mas agora vai, vamos lá, vamos estar juntos aí e vamos voltar de novo, né? Caiu a internet. Então, vamos esperar mais 5 minutinhos, 22h10 eu começo e a gente termina 22, 23 horas, tá bom? Então, como eu estava falando, pessoal, tive uma aula hoje, a Cristiane, boa noite, Cristiane, Deus abençoe. O pessoal vai entrando aí, vamos lá. Vamos ver. Pessoal, desculpa aí que a internet resolveu aprontar comigo, tá? Ela tá oscilando muito hoje. Então, eu tô aqui pela fé com vocês. Tá? Qualquer coisa, se continuar ruim assim, eu entro com um pacote de dados e aí eu faço direto pelo celular. Mas vamos lá, vamos entrando aí, pessoal. Vai sentando. Outra coisa, não precisa escrever nada agora, né? Tudo fica lá registrado no YouTube, tá bom? Aí você pega lá. O que eu ia falar para vocês, gente, já que eu tenho esses próximos 5 minutinhos, é o seguinte: no grupo que a Andrea criou para cura e libertação, eu mandei para vocês uma imagem JPEG para vocês fazerem um teste, para vocês identificar se você está cansado mentalmente. São 10 perguntinhas, estão lá e você pode fazer o teste lá e chegar à sua conclusão, tá bom? Pessoal, caiu a primeira live, a internet está oscilando. Vamos pedir a Deus aí para tentar chegar até o final, tá bom? Aí hoje falando sobre cansaço mental. Cansaço mental, síndrome de Burnout e overthinking, que geralmente a síndrome de overthinking é a ideia de um pensamento negativo obsessivo. Mas se der tempo eu falo, se não, a gente fala só do cansaço e da síndrome de Burnout, tá bom? Que é, inclusive, uma síndrome que tem atacado muita gente, ok? Então vamos lá, mais um minutinho, a gente entra aí, porque o número já tá legal, a gente começa a nossa live aí de hoje, tá bom? Vamos lá, paz, todo mundo aí, vai ligando aí, que caiu e voltou, né? Isso é bom. Coisas da internet, gente, não tem jeito. Pessoal, vamos começar então? Já orei e mais um minutinho, a gente começa a falar sobre cansaço mental, ok? Bom, fato é, gente, e aí eu queria começar refletindo com vocês que a nossa vida, mesmo com a síndrome da Covid, né? Mesmo com a síndrome da Covid, não, com a Covid-19, a nossa vida ela não deixou de ser tão ativa mentalmente. Acredito até que ela se tornou pior mentalmente, porque aquilo que eu antes podia sair para fazer um lazer, eu tive que ficar recluso em algum momento e agora que tem começado então essa liberação, vamos dizer assim, né, essa flexibilização para que as pessoas possam retomar. Agora, antes da Covid, as nossas rotinas eram estressantes, não tem jeito, para cima e para baixo, correria, trânsito, compromisso, pressões. E aí, gente, isso tudo nos faz lembrar do cansaço físico. Nós lembramos do cansaço físico, né? O nosso corpo, ele sente, né, o peso de um dia a dia. Mas, frequentemente, esquecemos que a nossa cabeça precisa de descanso. Isso mesmo. E quando nós não respeitamos o descanso mental, o preço pode ser caro demais. Vocês têm ideia de quantos pensamentos, mais ou menos, passam pela sua cabeça por dia? Sim. Você tem ideia de quantos pensamentos? Ok, vamos lá. Deixa eu lhe ajudar. Em média, pela nossa cabeça, por dia, passa uma média de 50 mil pensamentos. Alguns pensamentos são práticos, outros são analíticos, outros são totalmente desnecessários. Bom, e sem contar os pensamentos que a gente chama de repetitivo ou mecânico. Por exemplo, você quando acorda, você abre o olho, mas você pode parecer que mas é autoinstintivo. Não, não, o cérebro deu um comando. Aí você levanta e vai para o banheiro, ou banho, ou escovar os dentes, enfim, qualquer coisa que você faça no banheiro, aquilo ali é um processo de pensamento mecânico. Você não levanta da cama e diz, agora vou escovar os dentes, agora vou tomar um banho. Mas, pode você acreditar ou não, isso é pensamento. O cérebro está processando esse tipo de informação. Então ele já tem, né, por exemplo, automático, você entrou em casa, fecha a porta. Aí você diz assim, bom, mas isso é pensamento? É um pensamento mecânico. Você não fica assim, entrei, porta aberta, agora eu fecho. Mas o cérebro está dando um comando para você ir lá
e fechar. Isso não é algo instintivo, né? Não tem, tanto é que o seu cachorro, se você tiver um cachorro em casa e você abrir a porta, ele vai entrar, mas ele não vai ficar preocupado se ela está fechada, ou se ela vai ficar fechada, ou ela vai ficar aberta, né? Ele vai simplesmente aproveitar aquele momento. Então, quantas vezes, né, e aí eu queria pensar isso com você, você já parou para pensar e foi até surpreendido com momentos em que você ficou incapaz, sabe, de pensar em novas ideias, ficou incapaz de criar, você começou a ter dificuldade para raciocinar, para tomar decisões, né? Quando você começa a ruminar, né, a ficar relembrando demais um acontecimento, uma situação, especialmente aquelas que estão lá atrás, no seu passado, e você não consegue se desvencilhar dela. Isso também gera, escute o que eu estou falando, isso gera cansaço. Toda vez que eu paro para pensar, puxa, eu podia ter feito aquilo e não fiz, eu podia ter... Aí eu processando o meu cérebro, estou levando o meu cérebro também a cansaço. Então, na verdade, a psicologia vai ser um debilitante, ou seja, eles vão provocar cansaço mental. E o cansaço mental vai tornar um bloqueador. O que é isso? Isso aí, voltou, gente. Agora eu vou usar os dados aí do celular que fica mais fácil. Não vai cair agora, não. O plano sustenta. Então, pessoal, cansaço mental, vamos traduzir aí em miúdo, basicamente é o seguinte: é o limite que o seu cérebro chegou. E se você não respeitar, isso vai desencadear outros processos. E aí ele é chamado, esse cansaço por alguns chamado de estafa, outros chamam de estresse, ou seja, é um momento em que eu sinto o meu cérebro sobrecarregado de informações e o meu corpo começa a dar sinais físicos de que a minha mente está cansada. E aí não tem jeito, é preciso dar uma pausa. Pode ser chamado de fadiga mental, esgotamento mental, e se eu não tiver o cuidado de dar o descanso para o meu cérebro, essa fadiga ela amplia, ela aumenta. E quando ela aumenta, eu vou falar daqui a pouco, se torna uma síndrome de Burnout. Bom, gente, vamos entender o seguinte: o que acontece? Por que o nosso cérebro cansa? Por que a nossa mente cansa? O que leva a esse ponto? E aí a gente vai ver. A primeira coisa, gente, que pode resultar esse ponto aí é o excesso de trabalho. É o primeiro. E agora, com o advento da Covid aí, muita gente levou para casa o trabalho. E aí se tornou home office. E isso pode ser perigoso demais, porque você mistura home office com a sua vida pessoal e não tem jeito. Esse excesso de trabalho vai causar fadiga. Outra coisa que gera cansaço mental: poucas horas de sono. Ah, posso, mas eu estou acostumado a dormir pouco, eu estou acostumado a isso, eu estou acostumado àquilo. Gente, nosso cérebro precisa de sono e nós temos que respeitar isso. Então, ter qualidade de sono é importante. Outra coisa que pode gerar o cansaço mental é uma dieta desequilibrada, ou seja, os tipos de alimento que eu acabo comendo que podem desencadear, e pasmem vocês, uma alimentação mal realizada, ou seja, desequilibrada, vai gerar o cansaço. Outra situação que gera esse cansaço mental, gente, são as alterações fisiológicas. Vou dar um exemplo aqui, né? A pessoa que tem, por exemplo, tireoide, então ela tem uma tendência a um cansaço mental, uma fadiga mental. Os desequilíbrios hormonais também causam. Então, efeitos colaterais provocados por medicamentos também causam. E aí nós temos ainda ansiedade, depressão. Bom, e assim, independentemente do motivo, né, vamos colocar isso, né, uma marca maior da pessoa que está cansada mentalmente é que ela começa a não sentir prazer na vida. Falta um sentido de vida para ela. Então, o estresse, ele não é considerado uma doença ou uma condição médica, mas ele é, com certeza, um desencadeador de outras doenças. É por isso que quando uma pessoa vai ao médico, o médico diz: olha, você está com estresse. Mas o estresse não é uma doença, ele é um desencadeador de doenças. Então ele ali é a porta de entrada. O que é o estresse? É um sinal de que você está esgotado mentalmente. É a fadiga mental, é o cansaço mental, e aí não tem jeito. O que isso vai acontecer? Isso vai gerar, né? E se a pessoa não tiver um cuidado, um tratamento sério, vai gerar síndromes, e aí entre elas a síndrome de Burnout. Bom, apóstolo, como é que eu sei que eu estou
no meu limite mental? Como é que eu sei que eu estou no meu cansaço mental? Eu coloquei lá no grupo Cura, no grupo que nós vamos ter de Cura e Libertação, uma imagem de um teste para você avaliar, se autoavaliar e você ver se você pode ou não, se você tem ou não, qual é o seu grau, se está cansado, se é um cansaço mental. Mas vamos entender o seguinte, né? Como é que eu sei que eu estou cansado mentalmente? Como é que eu sei que eu estou com cansaço mental? Muito bem. Primeiro, né? Como é que você está na sua área da memorização? Ih, apóstolo, não estou conseguindo memorizar nada. Estou esquecendo o nome, estou esquecendo chave, esqueço um monte de coisa. Isso é o primeiro sinal de que o cansaço mental está batendo a sua porta. É quando você começa a ter dificuldade de memorização. Até nome de pessoas que você convive diariamente, dá aquele apagão e você diz, olha, tem alguma coisa errada. Tem alguma situação que está errada. Então, é muito importante que você atente para isso. Segundo, como é que eu vou saber se eu estou de baixo cansaço mental? Quando você entra num confronto interno, e daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso, de coisas que você não está conseguindo realizar. Então começa a vir culpa, começa a vir uma insatisfação, um sentimento de realização. Né? Outro aspecto interessante é que marca, né, saber se nós estamos com cansaço mental, é que nós começamos a mudar o nosso humor. Mudar. Então o cansaço mental ele provoca algumas alterações que eu vou falar, mas essa questão do humor é muito interessante. A pessoa com cansaço mental ela tem uma fragilidade emocional muito grande, chora com muita facilidade, se irrita com muita facilidade, sabe? Ela tem iniciativa, mas não tem uma acabativa, ela começa a ter dificuldade, vai desanimando com o processo, tá bom? Agora, o que o cansaço mental pode provocar? Vamos lá? O que cansaço mental pode provocar? Primeiro, falta de controle das emoções negativas. O que é isso? As emoções negativas passam a assumir o controle da gente. Gente, pensar, escute aqui, pensar de maneira negativa, ninguém está livre, ninguém está livre. Mas, por exemplo, você escuta um motivo, uma situação e você começa a chorar, mas a chorar de uma forma exagerada, como uma resposta àquela solução, que provavelmente em outras circunstâncias não provocaria esse sentimento tão intenso. E vou dar um exemplo, você está numa situação, daqui a pouco você começa a dar, eu tô com raiva. E você começa a gritar de uma forma injustificada, porque está sentindo raiva, frustração, coisa que antes nem passava pela tua cabeça. Você diz assim, não, apóstolo, que isso? Só para vocês terem uma ideia, tem um neurofísico chamado Matthew Walker, ele diz o seguinte, olha, o cérebro cansado, 60% quando estamos cansados, nosso cérebro ele chega a um nível de 60% a reagir de forma descontrolada. Então a pessoa cansada ela tem 60% de chance de reagir de forma descontrolada diante de situações negativas. Uma outra característica de um cansaço nosso cerebral é a insônia e o esgotamento físico. Então a pessoa quando ela está cansada mentalmente, ela tem insônia, ela tem dificuldade para dormir. E olha, teve dificuldade para dormir, vai começar a ter um rendimento cognitivo também deficiente. Então a pessoa, ela é mais difícil pegar no sono, ela vira para um lado para o outro na cama a noite toda e ela não sente o sono. E mesmo dormindo, é possível até que desperte algumas vezes mais por conta do cansaço mental. Uma outra coisa que provoca, um terceiro fator que o cansaço mental provoca é a falta de concentração. Uma pessoa cansada mentalmente, ela tem dificuldade de manter o foco. Ela tem dificuldade de manter o interesse por muito tempo. Por quê? Porque o cansaço mental impede. Então, é aquilo que eu falei, a pessoa acaba esquecendo coisas habituais. Meu Deus, onde é que eu deixei a chave do carro? Meu Deus, onde é que eu coloquei isso? Onde é que eu coloquei aquilo? Tudo bem, gente, peraí, calma. Deixa eu explicar algo aqui para vocês. Numa casa, onde, por exemplo, a minha casa, que somos 4, quando a Mariana vem, 5, é possível que eu deixe alguma coisa, isso é comum, eu deixe algo numa mesa e daqui a pouco a filha, ou o filho, ou a esposa pega e tira. Isso é uma situação, tá bom, gente? Isso é uma situação. Agora, outra é quando você deixa, tem certeza que ninguém pegou e você não consegue lembrar onde você deixou. Então é essa falta de concentração afetando a memória. Um outro aspecto que gera o cansaço mental, ele vai gerar também, gente, é a irritabilidade. Lembra? Eu falei sobre isso.
O que é isso? É aquela pessoa que se mostra constantemente irritada, constantemente, né, estressada. Por tudo ela quer explodir. Uma outra característica do cansaço mental é o desânimo. O que é isso? É aquela pessoa que não sente ânimo para realizar nada. As atividades do seu dia a dia. Por exemplo, quer tomar um banho, não quer sair de casa no final de semana. Eu não quero sair, não estou com ânimo mais para nada. Você ouviu falar essa expressão? Não estou com ânimo para nada. Por quê? Provavelmente cansaço mental. Então, se a pessoa antes gostava de sair com os amigos, gostava de ter aquela rotina de, sei lá, passear, ir a um shopping, e agora não, mas tá voltando, né? Tá voltando. Mas tinha aquele hábito de sair com os amigos, né? Aquele prazer de ir ao cinema ou de ler, e da hora para outra começou a diminuir e quase desaparecer. Nós estamos falando de alguém que está debaixo, provavelmente, cansaço mental. Falamos da falha da memória. Agora, gente, vamos lá. Como lidar com o cansaço mental? O que nós temos que fazer? Porque, para mim, é muito importante que você saiba dos fatores. Eu tenho muito medo de ficar dando sintoma que a galera, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, vamos tentar aqui resolver isso. Primeiro, tentar adaptar a sua dieta, ou seja, você é o que você come. Então, se você come mal, você vai raciocinar mal, você vai ter realmente cansaço mental, mas a comida interfere muito, muito. A comida interfere e muito. Então é preciso ter uma dieta saudável e equilibrada. Outra coisa que é importante, a prática de exercícios de forma habitual. Eu vou dizer algo para vocês aqui, a turma me conhece há mais tempo, eu tenho o privilégio de poder nadar. Agora não tem jeito, mas eu fazia natação. E, gente, é algo assim terapêutico, é remédio. Dinheiro investido em academia nada mais é do que você economizar na farmácia. Por quê? Porque você vai ter uma qualidade de vida sobrenatural. E olha que eu nadava, o meu nado era um nado prego, eu afundava na piscina. E fui lá, pranchinha, com tudo comando figurino. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, é algo renovador. Você poder praticar um esporte, ou correr, ou nadar, ou malhar, seja lá o esporte que for, ele trabalha de uma maneira excepcional na nossa mente. Ele trabalha de uma maneira excepcional para que você tenha uma mente descansada, ok? Então fazer exercícios é importante. Outra coisa, muito importante, respeite os seus momentos de desconexão com o trabalho. Escute, tem gente que quer resolver trabalho em casa. Tudo bem, agora é uma excepcionalidade, gente, mas não é para isso. Você tem que aprender o seguinte, tem a hora de trabalhar, tem a hora de estudar e tem que ter a hora do ócio. Apóstolo, o que é o ócio? O ócio é não fazer nada, não atender telefone, sabe? Não ficar em rede social, nada disso. É você ficar pensando. A minha avó dizia que era ficar pensando na morte da bezerra. Pois é isso mesmo. Pensar na morte da bezerra é um tratamento terapêutico para quem está cansado. É você se permitir o seguinte, olha, vou ler um livro, olha aqui, vou ler a Bíblia, vou refletir, vou pensar nas coisas boas da minha vida, momentos bons da minha vida. Então é importante isso, respeitar a sua desconexão. Vocês sabem, eu vivo no ministério pastoral. Quando chega domingo à noite, eu não me permito, por exemplo, chegar em casa e discutir. Como é que foi o culto? O que teve? O que não teve? O que houve? O que não houve? Acabou. Acabou o nosso domingo à noite, vai ser em família, ou conversando, ou vendo alguma coisa, ou descansando, esticando na perna, mudando de canal. E por que eu estou dando essa sugestão para você? Porque tem pessoas que não se desconectam, do trabalho, ficam conectados o tempo todo. Você está na fila de uma síndrome de Burnout. E eu vou explicar isso daqui a pouco para você. Então, é muito importante isso, tá? Que você tenha essa desconexão com o seu trabalho. Segundo, não guarde as suas preocupações só para você. Que isso? Não, eu quero poupar a minha esposa, eu quero poupar o meu esposo. Pois eu quero dizer uma coisa, se você vive guardando as suas preocupações para você, você está na fila do cansaço mental. Aprenda a ter pessoas da sua confiança.
Aprenda a ter pessoas que você possa, ou na família, ou amigo, que você possa, sabe, a dirimir suas angústias, a conversar, a externar, a colocar a sua situação. Muitas vezes você tem uma vida tão estressada porque você não sabe compartilhar suas preocupações. Você diz, não, eu quero poupar a minha família. Aí, pum, morre. Por quê? Porque você não entendeu o valor de realmente compartilhar suas preocupações. Terceiro, nós temos que aprender a exercitar o nosso lado criativo. O que é isso? Olha, faz pintura, faz desenho, começa a ler livros que tratem de um pensamento positivo. Por exemplo, um autor que é fantástico, o Augusto Cury. Quem já leu o material dele sabe disso. Então a gente começa a exercitar o nosso lado criativo, atividades que estimulem o nosso pensamento, um hobby, alguma coisa que você gosta de fazer, que te dá prazer. Tem gente que faz da fotografia, começou da fotografia como um hobby, é apaixonado por fotografia, gente que gosta de juntar, colecionar, enfim, algo que gere o seu lado criativo. O outro aspecto muito interessante e que ajuda para a nossa mente ser descansada é criar o hábito de escrever aquilo que está causando obsessão em você. Ou seja, um pensamento recorrente, que você fica ali o tempo todo pensando. Escreva esse pensamento. Depois que você escrever, leia esse pensamento em voz alta. Depois que você ler, comece a pensar e a refletir o seguinte: o que esse pensamento tem acrescentado à minha vida? Ou seja, o que essa maneira de eu viver pensando o tempo todo tem acrescentado. Mas por quê? Porque quando você lê o que você que escreveu e está refletindo, você vai começar a ampliar a consciência sobre os seus próprios processos. Espera aí, está valendo a pena eu ficar pensando nisso? Realmente vale a pena ficar meia hora, uma hora pensando se eu tinha que ter feito e não fiz? Se não fiz, paciência, se der para fazer eu faço, mas se não der, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aprender a remediar. Então tome cuidado, porque às vezes você fica, eu podia ter feito e não fiz, eu podia ter feito e não fiz. Gente, não adianta mais, não adianta mais. Então é muito interessante isso. Aproveite os bons momentos também ao lado da sua família e amigo, passa muito rápido. Aproveite esse momento, aproveita estar perto da esposa, dos filhos. Por que em Israel, no Shabat, eles param tudo? Porque eles entendem que se o próprio Deus teve a necessidade de descansar, eu não vou ter. E é no descanso, Shabat, que a gente vê as festas, as famílias rindo. Quem já foi a Israel sabe o que eu estou falando. Eles vão para hotéis. Você sabia disso? Eles dão entrada no hotel na sexta-feira à tardinha, fazem o check-in deles, jantam no hotel, tomam um café no dia seguinte no hotel e você vê a turma rindo, conversando, brincando. Você vê que é algo impressionante. Quem já foi pode testificar o que eu estou falando agora. De pessoas que veem como eles levam a sério o descanso. E por quê, gente? Porque eles entendem que aquilo que eles estão fazendo, ou seja, o Shabat, é uma vontade de Deus para que a mente também descanse. Ora, se a mente de Deus, que é uma mente perfeita, descansou, por que a minha imperfeita não vai descansar? Agora, se esse processo não diminui, não estanca, aí está na hora de você começar a pensar na ajuda de um profissional. E por que eu estou falando disso? Porque, gente, quando o meu cansaço mental foge o controle das minhas ações, ou seja, quando eu não consigo mais controlar o cansaço, ele vai desencadear uma coisa chamada síndrome de Burnout, que é um transtorno emocional. E olha, é um transtorno de moda, viu? Tá na moda. Por quê? Porque ele está vinculado às questões da minha vida pessoal e da minha vida profissional. O que é isso? É um tipo de estresse que acontece quando o trabalho me sobrecarrega, quando uma situação me sobrecarrega. Aliás, a ideia de síndrome de burnout, porque burnout significa consumir-se, burnout. A ideia de se consumir, sabe, de enfadar-se, de um cansaço extremo. Então é um processo gradativo, escute isso, gradativo, de esgotamento físico, mental.
E isso vai gerando, sabe, uma carência de motivação. A pessoa não sente prazer de fazer nenhuma atividade, das mais simples, das mais básicas. Então nós podemos estar diante da síndrome de Burnout e que precisa, aí não tem jeito. Você vai ter que ter um acompanhamento de um profissional. Você vai ter que ter o acompanhamento de um psicólogo, porque não é fácil. A síndrome do Burnout ela vai se caracterizar justamente por conta disso, né? Ou seja, ela é muito mais simples do que a turma imagina. Tem muita gente com a síndrome do Burnout, tem muita gente mesmo, entendeu? Então ela não é um estresse, não é não. Que pode ser resolvido com um final de semana, numa viagem. Síndrome de Burnout, não. E aí vamos ver os sintomas da síndrome de Burnout? E eu não estou dizendo que você tenha, mas você tem que ficar atento. Primeiro sintoma, e assim é um dos mais claros, fortes da síndrome de Burnout, é justamente a alteração de humor. É quando a pessoa ela passa a viver num pessimismo crônico, sabe? E nesse pessimismo crônico ela se torna uma pessoa mal-humorada, ácida, o tempo todo ácida, o tempo todo. No meu tempo, vocês são novinhos, no meu tempo existe uma coisa chamada patada. A turma mais antiga aqui, mais experiente, antiga não, vamos ter que respeitar, mais experiente deve lembrar disso. Poxa, fulano tá dando patada o tempo todo, que justamente é aquela alteração do humor, a pessoa fica agressiva, né? Ela começa a gerar desavenças, conflitos, e muitas vezes isso com um colega de trabalho, muitas vezes isso na família, muitas vezes isso com um cliente, você que trabalha com venda. Apóstolo, quando eu estava trabalhando, eu estava com isso então, porque eu cheguei a um ponto na minha vida que eu estava destratando todo mundo. Agora você imagina, eu trabalho com venda e começa a destratar o cliente. Uma característica dessa alteração no humor é que a pessoa com a síndrome de Burnout, ela está sempre na defensiva, mas sempre na defensiva, sempre. Ela está ali sempre com aquela coisa de responder de maneira sarcástica. Uma outra característica, tá? Sintoma aí da síndrome de Burnout, e aí eu estou falando de sintomas emocionais, vou chegar nos físicos, só para vocês entenderem. Um outro sintoma emocional da síndrome de Burnout, gente, desinteresse e indiferença. A pessoa perde a vontade de estar no local de trabalho, perde a vontade de estar no meio da família, perde a vontade de ir para a igreja, não tem mais vontade de ir para a igreja, ela não cumpre metas na vida dela. Aquilo que ela estabeleceu, aí eu vou ser o melhor crente, o melhor funcionário, o melhor marido ou esposa, ela começa a ter desinteresse e indiferença. Por quê? Porque a carga de pensamentos negativos são tão intensa e ela vai invadindo as relações, até as familiares. Será que está valendo a pena ficar casado? Será que está valendo a pena investir na vida do meu filho, da minha filha? Então, ela vive esse estresse o tempo todo. Então, isso é um sintoma da síndrome de Burnout, um sintoma mental. Um outro sintoma das emoções, vamos dizer assim, é a estafa mental. Aliás, esse é um dos sintomas da síndrome de Burnout mais intenso, né? Por quê? Porque a pessoa começa a ter prejuízo na sua memória. É mesmo, apóstolo, é. Toda pessoa com estafa mental, ela tem prejuízo na memória, ela tem dificuldade de memorizar as coisas, ela tem dificuldade de lembrar, é por conta da estafa. Uma outra característica emocional da síndrome de Burnout é a baixa autoestima pessoal. Então, óbvio, se eu não consigo realizar as mínimas tarefas, como é que vai ficar a minha autoestima? Cada vez para baixo. Eu não consigo me imaginar ascendendo no meu local de trabalho, eu não consigo imaginar melhorando na minha vida familiar, na minha vida espiritual. E se eu não consigo me realizar espiritualmente, se eu não consigo me realizar emocionalmente e profissionalmente, eu vou ter uma baixa autoestima. E aí, um estado também, outra característica, síndrome de Burnout. Já falei do cansaço, da estafa lá atrás, agora estou falando da síndrome de Burnout. Uma outra característica é um estado permanente de nervosismo. Então, a pessoa com a síndrome de Burnout, ela tem uma tendência a essa situação, dificuldade de focar. Coisas simples, ela não consegue prestar atenção. Fulano, onde é que você está com a cabeça? E às vezes a pessoa pensa que ela é distraída, não é? Ela está debaixo de um transtorno emocional. Bom, a síndrome de Burnout, gente, ela também ela tem sintomas físicos, tá bom? Primeiro sintoma físico da síndrome de Burnout, falta de energia. É aquela pessoa que diz assim, eu estou com as minhas baterias arriadas. Eu estou com a minha capacidade de produzir muito baixa. Eu estou literalmente empurrando com a barriga. Você conhece alguém assim? Pois é, isso é um sintoma físico da síndrome de Burnout. Um outro sintoma físico da síndrome de Burnout, nós temos aí a causa de dores musculares,
nas articulações. Por quê? Porque ela vai sendo gerada pela tensão e pelo estresse. Pela tensão e pelo estresse. Alterações psicossomáticas, o que é isso? Problemas gastrointestinais, cardiovasculares, doenças de pele, por exemplo, psoríase, muitas vezes é causada pela síndrome de Burnout. Você sabia disso? Baixa imunidade, vem a doença. Então é muito interessante a gente entender sobre isso. Dores de cabeça, enjoo. A síndrome de Burnout pode provocar impotência sexual, obesidade, insônia. Então vocês vejam, isso tudo sendo manifestado no físico. Já falei do emocional, estou falando no físico. E apóstolo, qual é a consequência da síndrome de Burnout? Muito bem, vamos imaginar que a pessoa esteja com a síndrome de Burnout e ela diga assim, isso aí vai passar, com o tempo passa. Passa não. E a consequência é que você vai ter mudança do seu sono, você vai ter baixa imunidade, raiva, ansiedade, medo, sentimento de culpa, frustração, falta de esperança, uma sensação de vazio. Isso tudo é consequência, tá, gente? Do que a síndrome de Burnout provoca. Pessimismo, negatividade, perda de empatia, pensamentos paranoicos, aquela ideia de que você tem que tirar a sua própria vida, de que as pessoas estão conspirando contra você. Então, note, isso são consequências de uma vida que passou, que desencadeou um processo ou um transtorno emocional da síndrome de Burnout. E a síndrome, você sabe que é um conjunto de sintomas, por isso que é síndrome, né? É a ideia de um conjunto de sintomas. Bom, nós falamos do nível emocional, nós falamos do nível mental, do físico, né? E afeta principalmente as relações pessoais. Uma pessoa com a síndrome de Burnout, as pessoas que não conhecem a síndrome dizem assim, fulano tá de frescura, isso é palhaçada. E não é não, gente. Pode acreditar que não é palhaçada, não. É uma enfermidade, é um transtorno emocional complicado de ser diagnosticado e muitas vezes a família acaba se desgastando. Eu já tratei de casamento, que se desgastaram. Por quê? Por causa da síndrome do Burnout. E aí, quando a gente começou a conversar, porque eu converso com um, converso com o outro, depois converso com os dois. Quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, e conta um pouco da sua vida, e quando começou a falar, eu disse, rapaz, isso é cansaço mental. E aí, o que eu fiz? Encaminhei, procuro um profissional e tal. Quando nós tivemos o feedback, ele diz, olha, eu fui diagnosticado pelo psicólogo com a síndrome de Burnout. Então, pode acontecer isso, principalmente isso. Um desgaste familiar, desgaste profissional. Então, a síndrome de Burnout, a pessoa precisa de uma ajuda profissional. Gente, eu ia falar do overthinking, nós vamos falar sobre isso, que é um transtorno de pensamentos obsessivos negativos, mas nosso tempo agora já está bem avançado e a minha proposta sempre é pensamento, palavra e ação. Vamos tentar agora pela palavra? Pega aí a sua Bíblia, vamos ler aí Salmos 66. Salmos 66, versículo 12, vamos lá. Vê se você acha aí, Salmos 66, versículo 12. Apóstolo, eu estou sem Bíblia aqui, não tem problema não. Depois você pega, já que fica gravado aí, vamos lá. Salmos 66, versículo 12, diz assim, olha, fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, diz o texto, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Gente, quando a gente olha para esse texto, né, essa palavra escrita aí pelo salmista Davi, nós olhamos e vemos que Deus tem solução para qualquer questão da nossa vida. E Deus tem a solução para qualquer coisa que nos arraste para um processo de desgaste mental. O salmista diz, olha, passou pelo fogo, passou pela água, ou eu morri queimado, ou eu ia morrer afogado, mas o Senhor nos levou para um lugar espaçoso. O Senhor nos levou para um lugar espaçoso. Você sabe, a palavra de Deus lá no Salmo 119, versículo 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que eu quero colocar com vocês aqui? Vamos lá. E justamente tratar com vocês. Como é que a palavra de Deus nos ajuda no cansaço mental? Já disse para vocês que a síndrome de Burnout precisa de acompanhamento psicológico. E se o psicólogo entender que a terapia não está surgindo resultado, não está tendo resultado,
ele vai encaminhar para o psiquiatra, ok? Então, ou, apóstolo, eu posso ir direto no psiquiatra? Pode, ele vai ter testes para avaliar se você realmente está com isso. Agora, fato é, gente, que o psiquiatra, ele trata mais do soma, do corpo, da questão cérebro. O psicólogo vai tratar menos do soma, do corpo, do cérebro, e vai tratar mais da psique, da mente, né? Em nosso caso, a gente chama de alma. E a palavra, ela tem orientações seguras para a estafa mental, para o cansaço mental. Então, vamos entender aí. Primeiro, a primeira coisa que a palavra nos orienta é a seguinte: como é que você serve a um Deus que é todo-poderoso e não aprendeu a depender dele? Então, o primeiro segredo para quem quer se livrar de cansaço mental é aprender de fato a depender de Deus. O Salmo 37 diz assim, a ideia de pegar os nossos problemas, né? Ele diz assim, vamos lá, é melhor ler porque eu gostaria de colocar para você Salmo de número 37. Pega aí a Bíblia. Já que a gente está lendo a Bíblia, vamos ler. E ele diz aqui no Salmo 37, lá no entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa palavra entrega no hebraico, versículo 5, ela quer dizer arremessa, lança, lança ao Senhor. Ainda ontem eu ministrava sobre o Salmo 91, quando a Bíblia diz assim, o salmista diz, a minha alma se apegou a ele. Esse apegar aí é a ideia de colar. O salmista está dizendo o seguinte, olha, por que eu não vou ter minha seta que voa de dia, não vou ter meu terror noturno? Porque minha alma se apegou a ele, ou grudou nele. Então, o primeiro segredo para você vencer o cansaço emocional é entender que você precisa confiar em Deus, confiar. É isso, aprender a confiar. E aprender a confiar nele mais do que nos nossos planos, que são limitados e muitas vezes mal concebidos. Segundo, você tem que aprender que tempo mal administrado gera fadiga, tempo mal administrado gera estresse, gera esgotamento mental. Então é muito importante, lá em Efésios 5, 15, 16, Paulo diz assim, por isso desperta tu que dorme, levanta entre os mortos e Cristo esclarecerá, remindo o tempo porque os dias são maus. Nós temos que aprender a administrar o nosso tempo. Sabe o que acontece? Hoje é uma regência da ansiedade sobre o nosso tempo. E aí na ansiedade, você quer resolver o que não deixou, o que ficou lá para trás. Você despreza o hoje e fica angustiado pelo que você ainda não conseguiu alcançar aqui no futuro. Então a ansiedade, eu tento resolver o que eu não consigo, vivo o que eu de fato não vivo o que eu de fato deveria viver, que é o hoje, e me consumo diante da ideia daquilo que ainda não chegou. Então administra o teu tempo, tem hora para tudo. Eclesiastes capítulo 3, tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para conversar, tem hora para estar em silêncio, tem hora para trabalhar, tem hora para descansar. Se você não administra o seu tempo, o tempo vai te administrar. E olha, quando o tempo nos administra é horrível. Nós vivemos com a sensação de que 24 horas é muito pouco para a nossa existência, porque passamos a ser administrados pelo tempo. Terceiro, como tratar, à luz da palavra, o nosso cansaço mental. Aprender o que está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus pela oração, pela súplica, com ações de graças. O apóstolo Paulo está ensinando a você o seguinte, por que você, ao invés de ficar consumido pela situação, você não entrega ela em oração? Entrega ela, coloca ela diante do Senhor. Meu amado, o nosso remédio chama-se oração. A oração ela é terapêutica. Você entra aí no Google aí, faz uma pesquisa. O que você vai ver de neurocientista falando dos benefícios da oração não está no mapa. A oração ela é boa para tudo, tudo. É o remédio que Deus criou para uma vida de qualidade. Então, entregar a Deus em oração. Se você não ora, você não tem paz. Já começa por aí, você não tem paz. Quarto, confie na palavra. Ora, gente, isso aqui para mim não é quase a palavra de Deus, ela é toda. E eu creio nessa palavra sem a menor dúvida, eu confio na palavra. E a palavra de Deus nos mostra lá em Romanos 15, 4, porque tudo dantes foi escrito
para o nosso ensino e foi escrito para que pela paciência da consolação da Escritura tenhamos esperança. Essa palavra aqui tem uma palavra rema, uma palavra de vida. Essa palavra tem uma palavra de esperança. Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aliás, acho que nos temas que nós vamos trabalhar sobre nossa memória. Nós temos que aprender a valorizar a nossa memória e temos que administrar a nossa memória com o que temos de melhor. Então, muitas pessoas têm dificuldade de confiar na palavra de Deus. Você não consegue resolver, sabe, o cansaço mental pela palavra se você não acreditar na palavra, não confiar nela. Então, eu finalizo aqui, eu gosto muito desse texto de Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu ontem, como eu falei para vocês, ministrava sobre o isolamento espiritual. E o que é o isolamento espiritual? É quando eu vou para o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, né, ou debaixo das suas asas, eu estarei seguro. Eu não sei se você já viu, quem criou a galinha sabe o que eu estou falando. A galinha, ela não guia os pintos pelo bico. Ela coloca os pintinhos debaixo das asas e ela vai conduzindo. É dessa maneira que Deus quer nos levar. É dessa maneira que Deus quer nos orientar. Ele deseja que você aprenda a confiar na palavra. E a palavra, com o Espírito Santo, vai nos guiando, vai nos moldando. Quantas pessoas, por exemplo, chegam hoje, sexta-feira, estão dizendo: meu Deus, não consegui terminar o que eu tinha que fazer, não consegui ir aqui. Paciência, você entrou em Shabat às 18 horas, 17 e pouco começou o Shabat. É tempo de descanso, é tempo de você se permitir se renovar. Não deu para resolver, ótimo. É sinal que Deus não quis e vai ficar para segunda-feira. Mas, apóstolo, era uma coisa urgente. Urgente agora é você descansar. Urgente agora é você permitir, sabe, ter esse momento, você ficar lendo, vendo um filme, descansando. Isso que é urgente. Então, há algo muito impressionante no nosso tempo. As pessoas estão trocando o urgente por aquilo que é importante. E a regência do urgente tem dominado muitas vidas. Ah, mas é urgente. Tudo é urgente. E você sabe, se você não se disciplina, você é consumido. Eu me lembro, já tem algum tempo, para ser mais exato, talvez uns 20 anos, um dia eu disse assim: quer saber de uma coisa? Eu vou atender nessa semana todas as pessoas que tiverem problema. Eu comecei, para vocês terem uma ideia, comecei atendendo 10 da manhã de um dia. Você acredita que o último atendimento que eu comecei era 4 horas da manhã? E a pessoa eu fiquei impressionado, ela chegou meia-noite, ficou esperando, eu atendi de meia-noite a uma, de umas duas. E à medida que as pessoas saíam, eu me perguntava assim: o que eu fiz? Que loucura é essa? Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você não se respeita, você vai ser consumido pelo cansaço. Então eu creio que uma das coisas que faz a pessoa ficar cansada mentalmente é a falta de respeito que ela tem com ela mesma. Então você tem que primeiro aprender a se respeitar, porque você merece toda vida que você tolera. Então, se você chega hoje na sexta-feira, ao invés de descansar, você quer ficar trabalhando, você está na fila da síndrome Bordeaux. Você está aí caminhando para uma estafa, dessa estafa para um estresse, desse estresse para uma depressão, uma ansiedade. E aí? E aí que eu vou lhe dizer uma coisa: você morre e as coisas continuam nas suas rotinas. Então, por favor, se respeite. Por favor, considere o que eu estou falando agora. Pare para pensar se vale a pena ficar consumido por uma situação que você não conseguiu resolver. Se não vale a pena você se permitir rir, se você permitir saber: deixa eu descansar, deixa eu relaxar. Gente, a nossa vida é muito breve. Aliás, o próprio salmista diz isso, que ela é como um vapor que aparece por um instante. Tiago vai dizer isso, né? E ela aparece por um instante e daqui a pouco desaparece. Então a nossa vida é muito curta. E como diz o Mário Sérgio Cortella, ela é muito curta para a gente apequenar ela mais ainda. Então é quando você, ao invés de viver a vida, você está consumido por esse problema e você diz: eu tenho que resolver. Quem disse que você tem que resolver isso hoje? Se não você mesmo. Quem disse que você não tem direito de se permitir dizer: não, peraí, é final de semana, eu vou descansar. É final de semana, eu vou me permitir dar um passeio na praia, vou me permitir andar um pouquinho, vou espairecer. Faça alguma coisa que você goste.
O problema é quando você se torna escravo dessa situação. E aí não tem jeito. Você acaba assim. Então, a palavra é muito clara. Basta. Jesus disse assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis. Porque a pessoa mais capacitada entre vocês não pode acrescentar meio centímetro à sua estatura. E ele diz assim, capítulo 6 de Mateus, deveria ser lido todos os dias. Todos os dias. Mas por quê? Porque Jesus diz assim, vamos aprender com as aves do céu? Ele diz, elas não semeiam, elas não constroem lá, mas o vosso Pai você é alimentado. E ele disse, será que vocês não valem mais do que aves? Então por que você está sendo consumido por essas ideias, por esses pensamentos? Ele diz assim, vamos olhar para os lírios do campo, olha lá, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu igual a eles. E será que vocês não valem mais do que o lírio do campo? Então, aprenda uma coisa, muitas vezes o cansaço mental chega porque nós perdemos a nossa condição de filhos espirituais. Eu sou filho de Deus. Você vê, eu tenho o Davi aqui comigo, a Maria Clara, a Mariana. E qual é o desejo de todo pai? É abençoar o filho. Qual é o desejo de todo pai? É abençoar o filho, a filha. Então, não se preocupe que você, sendo imperfeito, sabe o que é bom para os seus filhos, o que dirá nosso pai que é perfeito. Então, Jesus disse assim, basta cada dia o seu mal. Não arrasta o mal de ontem para hoje. Basta cada dia o seu mal. Esse é um tempo de você desfrutar, de você olhar aí para sua esposa, depois dessa live, e falar assim, olha como é bom estar casado com você, e de você amanhã se permitir, dorme mesmo. Aliás, vocês já repararam que as pessoas estão sempre querendo arrumar uma ocupação para a gente? Você passou esse tempo da pandemia, não vai fazer um curso, não vai fazer isso, não vai aproveitar para isso. Não, quero ficar parado, não quero fazer nada. Ótimo. Você tem que aprender isso. E muitas vezes nós não sabemos dizer não para as pessoas e acabamos nos esgotando por ela. Então eu queria dar essa palavra para você, queria daqui a pouco orar e dizer para você justamente isso. Né? Mais uma vez eu quero só lembrar, para você não esquecer. Primeiro, aprenda a confiar. Esse é o segredo. Segundo, aprenda a administrar o seu tempo. Terceiro, leva a Deus tudo em oração. E quarto, confie na palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe. Pessoal, vamos lá para as perguntas. Eu vou beber a minha água. E aí, se você tiver pergunta, a hora é essa, tá bom? Vamos lá. Olha, aqui. A Regina Luz está colocando que palavra abençoada. Maravilhosa, perdão. Verdade, eu estou me sentindo cansada mentalmente, diz aqui a Leni. Então, Leni, cansaço mental se resolve com descanso, ok? Descanso, é muito importante. Olha, o próprio Jesus, no meio de uma tempestade, gente, estava dormindo. Os discípulos naquela angústia toda, porque eles acharam que em algum momento a possibilidade de Jesus morrer afogado era muito grande. E Jesus disse assim, por que vocês estão assim, homens de pequena fé? E ele dá ordem ao tempo para que cesse o vento e a tempestade. Ok, vamos lá. Qual é o principal sinal, Mônica está perguntando, qual é o principal sinal que precisamos de ajuda terapêutica para o cansaço mental? Qual é o sinal de que algo que eu não posso resolver num descanso de fim de semana? Pois é, eu acredito, Mônica, que o sinal principal foram aqueles sintomas que eu falei quando a gente sai do cansaço, né? Quando a gente sai do cansaço para cima de burnout. Ou seja, você entra num processo de irritação, dificuldade de memorização, pensamentos negativos o tempo todo. Quando você começa a enxergar isso e olhar e dizer assim, poxa, eu estou com isso, e você não consegue, deu aquele prazo, e você não consegue sair desse prazo, eu trabalho muito com isso. Então, eu gosto de trabalhar com prazos. Então, eu coloco aquela meta. Se eu não atingir, é sinal de que dali para frente, eu preciso da ajuda terapêutica. Eu preciso de um profissional, um psicólogo para me ajudar. Até a identificar, né? Até porque o sintoma de cansaço e síndrome de Burnout são muito parecidos. A diferença é que na síndrome de Burnout eu começo a ter dificuldade de interatividade, de relacionamento. Eu acabo tendo sérios problemas de relacionamento. Isso afeta muito, mas muito mesmo os casamentos. Né? A síndrome de Burnout, e às vezes o casal não sabe a origem, começa a pensar, não, o problema é que eu estou realmente deixando de amar minha esposa, de amar meu esposo. Então eu creio que eu estabeleço metas de tempo. Se aquilo não mudar, né? Então comecei a promover o descanso. Não consegui,
não mudei, continuo com as mesmas reações. Isso é até uma coisa que a gente tem que conversar. Eu acho que amanhã no sábado nós temos que aprender a sermos alfabetizados nas nossas emoções. Tem muita gente que não sabe não é alfabetizada nas suas emoções, então ela tem dificuldade de se encaixar dentro das suas emoções. E é importante você se conhecer. Então, se você estabeleceu aquele tempo e não melhorou, aí eu creio que a ajuda do terapeuta realmente é imprescindível, não tem jeito, a ajuda de um profissional. Apóstola, a Carla está perguntando, cansaço mental é o mesmo que cansaço psicológico, cansaço emocional? Eu diria que cansaço mental é a mesma coisa que cansaço emocional. Cansaço psicológico eu nunca li nada e nem sei se tem. Mas se a gente pensar em psicológico, vindo de psique, do grego alma, de mente, sim, sim. Mas o cansaço mental está muito mais ligado a esse cansaço emocional, né? É o cansaço da mente mesmo, né? É quando a mente não consegue trabalhar como ela deveria trabalhar. Ela é afetada, né? Já falei para vocês, desânimo, falta de memória e tantos outros, falta de memória, desânimo, irritabilidade, são sintomas do cansaço. E aí, quando isso se estende para afetar relacionamentos, aí nós podemos trabalhar isso na possibilidade de ser a síndrome de Burnout, tá bom? Como ajudar uma pessoa, a Rita está perguntando, como ajudar uma pessoa que percebemos os sintomas, mas que não aceita o tratamento psicológico? Sempre diz que não precisa. Rita, aí eu penso que se essa pessoa for próxima a você, talvez seja necessário um mediador para que consolide isso no coração dela, né? Isso tem uma expressão interessante, né, que a gente usa muito, é uma gíria: santo de casa não faz milagre. E muitas vezes a gente tem que saber chegar numa pessoa por acessos. Então, de repente, vamos imaginar que seja uma pessoa da sua família. Talvez você não está conseguindo se fazer entender. Veja alguém que tem acesso a essa pessoa, compartilha com ela e ela tenta ajudar a entrar no circuito para ajudar. Isso acontece muito. E muitas vezes o mediador dessas situações é o próprio pastor. Ele faz esse papel dessa mediação. Mas para isso ele tem que saber, de fato, o que está acontecendo ali. Estou dando uma hipótese, né, gente? Estou dando uma hipótese. Bom, vamos lá, mais alguém? Caroline Hanna está perguntando qual é a diferença de depressão e da crise de ansiedade. Muito bem, Caroline. Eu vou resumir aqui para você, mas presta atenção. Lá no nosso canal no YouTube, para você e para todo mundo que está assistindo, nós temos 2 estudos sobre depressão e acho que uns 2 sobre ansiedade. Então, 50 minutos. Você faz a conta, são 50, dá quase 3 horas de live, né, lá. Então eu vou te responder assim, a diferença é que a depressão, ela é o último estágio. Você pode desenvolver aqui a ansiedade, teve uma crise de ansiedade, não tratou, aquilo vai aumentando e vai desencadeando esse processo, que aí nós vamos ver, aí teria que ser os sintomas da depressão. Por exemplo, uma sensação de vazio, a ideia de que a vida não vale a pena ser vivida, outros sintomas que se tornam no físico, uma sonolência exagerada. Então, há uma série de sintomas dentro da depressão e que a ansiedade pode ter startado. Então, seria interessante você no nosso canal, Apóstolo Alexandre Macedo, e você vai ver lá pelo menos 4 lives, acredito que sim, 2 tratando de depressão, ou 3 tratando de depressão e uma de ansiedade. E o que é bom é que no YouTube você assiste e você vai ver os sintomas. O grande perigo, gente, é que há muitas similaridades de sintomas. É por isso que entra o profissional, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra. Porque se você desencadeia uma crise de ansiedade, o psiquiatra pode passar um medicamento, um ansiolítico, que talvez 2, 3 meses você está com a sua vida normal. A depressão já vai exigir algo mais. E aí vai ter o antidepressivo, o ansiolítico e por aí vai. E aí o próprio profissional psicólogo também, ele vai começar um processo terapêutico com você de tratamento, e aí ele vai, para ansiedade é um tipo de tratamento, para depressão é outro tipo, tá bom? Então essa diferença, depressão e ansiedade, ela não é muito grande. Mas a depressão eu diria para você que é o último estágio desse processo de ansiedade. Quando percebemos esses sintomas em nossos familiares, como devemos agir? Dora, pois é, se você percebe isso no familiar e ele não te escuta, ele não para te ouvir,
Vale o que eu falei para a Rita. Muitas vezes a gente vai ter que ter alguém que vai intermediar essa situação. Alguém que seja de comum entre você e o familiar, que te ajude nisso. Às vezes a pessoa ela não se convence pela primeira opinião, mas numa segunda opinião ela já vai começar a refletir e a pensar. E não tem jeito, né? Nós não podemos obrigar as pessoas a fazerem um tratamento aos quais elas não conseguem aceitar que estão debaixo do cansaço mental ou até da síndrome de Burnout. No canal do Apóstolo tem lives sobre esses temas. Foi uma benção, super esclarecedora. Inclusive, uma das palestrantes está aí com a gente aí, que é a Mônica, psicóloga. Aliás, a Mônica deu, além da aula da depressão, várias respostas às perguntas. Então, o pessoal tem ali assim uma gama muito grande ali de ensino, tá, para a Caroline lá. E, Caroline, com certeza você vai ser abençoada. Vamos ver aqui, Marília Marques. Às vezes descansamos o corpo, mas não desaceleramos a mente. Exatamente, Marília. Tem gente que preza muito pelo descanso físico, mas não entende que existe o descanso mental, né? E precisa ser levado a sério. A Tatiana está dizendo o seguinte: dizem que a ansiedade o transtorno de pânico, é o pano de fundo para a depressão. E aí, Tatiana, vai depender muito do profissional que você vai encontrar. Isso aí, eu vou lhe dizer uma coisa para você seguinte: depressão, o transtorno de pânico, a ansiedade, os profissionais, eles vão divergir por conta dos sintomas. Então, tem profissional que ele vai tratar, por exemplo, do transtorno de ansiedade, né, e muitas vezes é uma depressão. Então, aí tem que ter os testes que vão marcar isso, que vão apontar para isso, o que, que é de fato. A terapia, né? Um profissional nunca vai fechar um diagnóstico com você no primeiro encontro. O primeiro encontro é a anamnese, ele vai procurar saber de você. Mas o processo da terapia, ele vai conseguir fechar o diagnóstico, ele vai afunilando com o cliente e aí ele chega então a esse diagnóstico. Se é depressão, se é ansiedade, o importante é entender o seguinte: a pessoa se convencer assim, eu preciso de uma ajuda de um profissional. Eu não resolvo isso sozinho. Eu não resolvo isso sozinho. Né? Então, é muito importante isso. O Ail está dando aqui que a Mônica deu esclarecimento até para depressão para cachorro. Pois é, foi realmente muito abençoada aquela live dela, da Vanessa e tantos outros psicólogos que naquela semana... Aliás, diga-se de passagem, aquela semana me custou o Instagram, né? Porque ele entendeu o seguinte: que a Marta tá falando tanto depressão, 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 eles me suspenderam. Mas foi ótimo, porque conhecer o Facebook foi muito bom. Tenho colocado em prática suas orientações, já tenho percebido mudança. Obrigado, Dora, que benção. Obrigado mesmo. Ailton, benção, não esqueci o congresso. Não corra não, olha aí. Aí está falando do congresso, ótimo. Vamos lá, gente. Mais alguém? Enquanto eu bebo a minha água, que hoje vocês nem deixaram eu beber água, sério perguntando. Segunda-feira o tema aí, já estão aí apostos aí? Eu tenho dois, um segredo espiritual e o outro tema foi da Carla, que ela colocou também. Vamos embora, vamos ver aí. Não, daqui a pouco eu vou liberar vocês, hein? Opa, olha aqui, Lilian, muito bom. Muito bom o esclarecimento, apóstolo. Passei o ano passado por muitos sintomas dos quais o senhor relatou há pouco, pois vivia uma rotina muito exaustiva no trabalho, dos quais exigiam memorização, cadê? Isso mesmo, memorização, raciocínio rápido. Comecei a perder o prazer no trabalho, o qual antes amava. E isso me desgastou emocionalmente e psicologicamente. Hoje não sofro mais com isso através desse tempo de pandemia. O Senhor me permitiu descansar. Ótimo. Tá vendo aí como... Então a gente não pode dizer que a pandemia foi tudo ruim, né? Ela tem aí o seu lado aí, na verdade, terapêutico, porque ela parou meio mundo, né? E foi bom essa parada por um lado. Por outro, a gente sabe que é questão de vidas que infelizmente partiram, foram ceifadas, morreram, mas eu entendo que tem esse processo. A Sandra está colocando aqui bênção. Amém, Sandra? Obrigado. Gente, aqui está apóstolo. Para o cansaço emocional, que ela está perguntando, precisamos parar e descansar. Mas como fazer funcionar quem tem a síndrome do pensamento acelerado? Síndrome do pensamento acelerado. Muito bem. E tá na moda também, viu, Carla? É uma síndrome muito atual. A primeira coisa é você desconectar-se de redes sociais.
ser seletivo, estabelecer o seguinte: vou entrar na rede social apenas tal hora para ver. Porque o que acontece? Hoje já se há estudo que as pessoas passam de 4 horas para mais em redes sociais durante o dia. O que acontece com a rede social? Você recebe informação de todo lugar, do mundo todo, do tempo todo. Então vamos imaginar, Carla, que você tenha, sei lá, 1.000 amigos, vamos lá, na sua rede social, só no Facebook. Você já imaginou o que é 1.000 pessoas falando com você todo dia? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está com a síndrome do pensamento acelerado é se desconectar literalmente de mídia social. A segunda coisa é começar a entender o seguinte, né? Como é que a gente faz algo desacelerar? É parando. E aí eu te oriento leitura de salmos. Salmos para mim é fundamental para quem está passando por ansiedade, por depressão, por síndrome de pensamento acelerado. Os salmos, inclusive vocês podem fazer pesquisa na internet, os salmos têm um poder terapêutico muito grande. Por quê? Porque o salmo retrata o estado emocional muito de Davi e dos salmistas. Então, ele tem esse processo terapêutico, né? Ou seja, ele relata o estado emocional. Você vai ver em Salmos texto que Davi está ali colocando o que ele fez, por exemplo, Asaf, no Salmo 73, o que ele fez para sair daquela situação de olhar para o ímpio e depois esse cara prospere ou não. Então, quando você lê o livro de Salmos, ele tem uma capacidade terapêutica muito grande. Essa seria, assim, as duas dicas que eu te dou. E louvor, né? Nossa alma ama música. É normal isso, né? Então, o louvor, ele também tem essa propriedade, né, de trazer essa serenidade, essa tranquilidade. E a oração, que é o carro-chefe, né? Falar com Deus. Falar com Deus. Falar. Conversar com Ele. Muito bem, a Carolina está colocando aqui. Quando a ansiedade atrapalha o casamento, porém um dos cônjuges não aceita o tratamento, como devo agir? Ixi. Bom, Carolina, eu lhe recomendaria o seguinte: se você tem um pastor, é aquilo que eu falei, o casamento muitas vezes, gente, chega num ponto que ele precisa de um mediador. Então o casamento entrou com problemas na questão da comunicação, ele vai precisar de um mediador. E o mediador pode ser o pastor, pode ser um padrinho do casamento, pode ser a sogra, o pai, a mãe, mas alguém que faça a mediação. É complicado porque se o processo de diálogo no casamento está desgastado, como é que alguém vai parar para ouvir quando não se quer ouvir? E o que vai se falar? Eu já vou ter que falar armado, na expectativa que o outro escute, o que a outro escute. Então é muito importante que, se essa ansiedade está atrapalhando o seu casamento, vamos supor, Carolina, que essa ansiedade seja sua. Então peça ajuda. Peça ao seu esposo, vamos procurar ajuda. Se a ansiedade é nele, aí você tem que pedir ajuda a essa pessoa que é comum de vocês dois. Uma pessoa que tem uma boa comunicação com você e com ele. Que ela consiga fazer o que a gente chama essa ponte. A ponte do diálogo. Então é esse mediador, ok? Bom, vamos lá. Gratidão, apóstolo, hoje é meu nível. Ô Valéria, Deus te abençoe, viu? E continue guardando a sua vida e fazendo de você essa ovelha abençoada que você sempre foi e é no meu ministério. Muito bem, Marília está colocando aqui. Esse cansaço mental está tão presente que está sendo tratado como normal. Boa colocação, Marília. É uma verdade. As pessoas hoje elas estão consumidas, exauridas, e estão dizendo, não, isso é a vida moderna, né? Não. Isso é a sua escolha, isso é a sua falta de respeito. Você não está se respeitando. Então, é muito boa a sua colocação. É tão presente que está sendo tratado como algo normal. Por quê? Porque as pessoas não estão se respeitando nos seus limites. Ok? Marisa Matos, crescimento a cada live. Deus abençoe, meu apóstolo. Obrigado, Marisa. Você também. Você está colocando verdade. Ailton, por isso é que eu não tenho toque nenhum no meu celular. Para não ficar conectado o tempo todo com isso. Quem é? Como foi? Porque só na época de ficha do orelhão. Ailton, você é bem antigo, em ficha do orelhão, sim. Não que a tecnologia não seja importante, muito importante, mas não pode nominar. Eu acho que é aí que está a questão, né? O Ailton está colocando muito bem. É quando você é dominado, tem gente que vai para a cama para ficar vendo Facebook, né? Ficar ali, lendo, vendo. E, gente, toda hora Facebook, WhatsApp, tem gente que faz parte de, sei lá, de trocentos grupos de WhatsApp
E, gente, a gente vai ver que o WhatsApp, se peneirar, não sai quase nada, né? Porque as pessoas querem colocar seus conhecimentos, suas informações, querem mostrar que são relevantes para nós. E realmente isso gera um problema sério. Por que dormir muitas vezes parece que estamos acordados o tempo todo? Boa, pastor Luciete. Verdade, aí pode ser. Eu falei disso, acho que na segunda-feira. Confesso que agora eu não estou lembrado, porque eu estou falando tanto sobre as lives, mas isso pode ser algum problema do sono, né? Nós podemos ter alguma síndrome do sono, que você teria que ver isso. Pode ser, por exemplo, a apneia do sono, pode causar essa sensação, a ansiedade, um sono muito agitado, pessoa que não aproveita. Nós temos que entender que o sono tem que ter qualidade, o sono REM, que é a última parte do sono. Então, quanto menos tempo a gente dormir, isso pode acontecer, estarmos acordados. E aí, o transtorno é aquela sonolência durante o dia todo, é complicado. Mas aí só avaliando realmente. Se você olha, estou dormindo bem, durmo uma boa quantidade de horas, tenho uma cama confortável, aí nós vamos pensar então o seguinte, e a questão da apneia, como é que está a respiração? Realmente eu ronco um pouquinho. Isso pode desencadear um processo de sono e não dormir, ok? E aí não dormindo, não tem jeito, tem que fazer tratamento, tá bom? Numa das lives eu tratei só sobre sono e falei de algumas síndromes que nós temos lá, terror noturno, insônia, sonambulismo, apneia. Vamos ver aqui então, ok, a Tatiana falou verdade. Apóstolo, graças a Deus nunca tive muitas pessoas nas redes sociais. Meu Facebook tem 80 pessoas, Instagram meia dúzia de pessoas. Eu não acho necessário ter muitas pessoas adicionadas, nem passar muitas horas em redes sociais. Eu amo os louvores, ótimo. Então aqui a Carla está falando uma verdade. O louvor nos aproxima de Deus e acalma, Carla. Verdade é essa. O louvor acalma, ok? Eliane Mota. Meus pensamentos são tão acelerados que nem consigo me concentrar para ler. Louvar eu louvo bastante, mas oração eu começo numa linha de pensamento, daqui a pouco estou em outro. Eliane, deixa eu dar uma dica para você. Tem um livro que vocês podem baixar na internet, chama-se Ocupado Demais para Deixar de Orar, Bill Hybels. É fantástico. Ele compartilha um pouquinho do que você está falando aí. E o que ele aprendeu a fazer? Ele aprendeu a escrever as orações dele. Ele escreve as orações. Então, Eliane, está aí uma sugestão para você. Ou seja, apóstolo, eu começo numa linha e termino. Então, começa a escrever essa oração. Começa a escrever. Escreve um parágrafo. Daqui a pouco vai aumentando e aumentando. E ele hoje faz as suas orações escritas. E os resultados são fantásticos. Por quê? Porque ele começou a disciplinar a mente dele. Então, quando você está ali escrevendo, é como se estivesse escrevendo uma carta para Deus. Sua oração seria isso. Então, seria interessante você trabalhar nisso, porque muitas pessoas têm essa dificuldade. Outra coisa, posição. Vai orar. E se você fica paradinho, só... É complicado. Você quer concentrar a oração? Verbaliza, escute a sua voz. Ore. Por isso que Jesus disse, olha, entra no teu quarto, fecha a porta, para você falar com Deus, conversar com Deus. Tem pessoas que querem orar assim, só com pensamento. Ela não vai chegar a lugar nenhum. Se estiver cansado, então, piorou. Ok? Vamos lá, então. Parabéns aqui. O pessoal está dando parabéns para a Valéria. Valéria, recebendo parabéns da turma toda. Você é amada mesmo. Valéria Milão. Vamos lá. Sou pastor em outro ministério, mas tenho sido abençoada através da sua vida. Obrigado, pastora Valéria. Deus abençoe a sua vida. E uma coisa que eu vou dizer para a senhora e para todos os pastores que estão aí. Pessoal, esses estudos que estão lá na live, lá no apóstolo, pode usar à vontade. O copyright é do Espírito Santo. Pega para ministrar, para grupo, para célula, para homem, para mulher. Fiquem à vontade, tá bom? Deus abençoe, pastora. Dora, sono. Segunda-feira. Sono de novo, Dora? Que isso? Sono foi segunda-feira. Bem lembrado, Dora, bem lembrado. Aprendendo sempre com o apóstolo. Gratidão pela sua vida. Tenho aprendido muita gente aqui no Recreio com crise de ansiedade depois desse isolamento. É verdade, pastora Dilza. Muita gente mesmo. Não somente desenvolvendo ansiedade e tendo esse processo de depressão. Na verdade, dizem que essa é uma onda que vem depois de uma pandemia, né? A onda da depressão. E a incidência de suicídio
tende a aumentar muito, está aumentando, né? As pessoas estão, aí eu estou dizendo, as pessoas estão num grupo e falam o tempo todo, às vezes nada com nada, mas quer encontrar um que sirva de lixeira emocional. Só usa você para isso, aleatoriamente, né? Ele coloca aqui, aleatoriamente, o que estiver disponível, você que adoece. Isso é fato, viu, gente? Tem pessoas que. E aí eu acho que tem aí outra que você aprender a se respeitar. Ah, o irmão pode me ouvir? Se você se limitou a ouvir 2 pessoas por dia, 3 pessoas por dia, e ela é a quarta, posso, amanhã. É muito interessante que tem uma história do Russell Shedd, que a esposa dele é que ficava à frente, né? Quando ele começava a estudar a Bíblia, ele se trancava. E aí você chegava lá e, puxa, eu queria conversar com o pastor Russell e tal, e ela dizia, senta aqui, meu filho, senta aqui. O que que foi? Aí você contava o teu problema, e dizia, olha, esse problema seu não vai ser resolvido se eu interromper ele agora. Ele está na audiência com Deus. Então faça o seguinte, quanto tempo você está nesse problema? Ah, eu estou há 15 dias. Então, quem esperou 15 dias, espera algumas horas, volta mais tarde. Quem esperou um mês, espera. Então, você tem que aprender, nós temos que nos aprender a limitar. Então, tem pessoas que te procuram e te esperam. Olha, 1, 2, 3, agora você quer ouvir 5, 6 pessoas, não tem jeito. Você vai absorver e aí vai pagar o preço. É se desconectar mesmo. Raquel Azevedo, apóstolo, meu esposo perguntou pelo Facebook dele, mas acho que não foi. Cansaço mental pode acarretar fibromialgia? Perguntou. Eu vi essa pergunta, Raquel, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu começo a live às 22h05, eu vou até às 22h50, porque se cada um que pergunta ou que manda um abraço eu parar, eu acho que eu estou em falta de respeito com vocês. E aí, para não quebrar a linha de raciocínio, eu procuro seguir direto. Mas ele perguntou. Muito bem, cansaço. Dizer que só o cansaço provoca? Não. Aí são outros fatores, né, que a fibromialgia é provocada. Então não é só a questão física, do cansaço físico ou cansaço mental, mas ele é um ingrediente, 2, né, que formam a fibromialgia. E aí talvez teremos que ver uma live disso aí só sobre isso, que é um assunto muito recorrente, né? Muitas mulheres sofrem com fibromialgia, muito mais assim, são dores terríveis pelo corpo e muitas vezes é um processo da ansiedade e não tem tanto a ver com cansaço, mas com o processo de ansiedade que pode desenvolver a fibromialgia, tá bom? Ele teve crise por 9 anos, puxa vida, mas provavelmente não era só o cansaço mental, tá? Provavelmente ansiedade, depressão também causa, tá bom? Uma série de fatores, hormonais também. Então a gente, aí só fechando o diagnóstico, né? Tenho medo de uma ciência chamada astrologia. Ela é complicada, né? Então eu gosto quando, assim, eu tenho até medo, vou ser sincero, você ficar dando sintomas. Porque você dá um sintoma, a pessoa, eu tenho. Gente, tudo que eu falo aqui são sintomas. Para você ter certeza se você tem ou não, o ideal é fechar diagnóstico com um profissional, tá bom? É muito importante isso. Muitas vezes os sintomas são para lhe alertar de que você precisa de ajuda, ok? Vamos lá. Parabéns, minha apóstola, pelos 9 anos apostólicos. É verdade. E amanhã o apóstolo fala para a apóstola, se ela puder vir no sábado. Ok, vou levá-la amanhã no sábado. Aliás, pessoal, amanhã nós temos sábado, tá? E amanhã nós vamos falar de um assunto interessante, viu? Quer dizer, não que os outros não fossem, mas que eu gosto. Nós vamos falar sobre o que significa ser analfabeto nas emoções. É um dos assuntos. O que é um analfabeto emocional? Amanhã. Vamos lá, tem inúmeros desses sintomas, mas sempre me cuido. Amo ser atenciosa. Ótimo, Fernanda. Ser atenciosa é bênção. Meu trabalho me consome muito. O que faço, eu estou totalmente sem. Aí é que você tem que começar a ver. Mas quando o assunto é da minha área, amo conversar. E aí, o que será? Bom, o fato de você não ter motivação não quer dizer que você tenha uma enfermidade, né? Tem situações que vão nos motivando realmente. O que você tem que observar é o conjunto de fatores que eu falei. Irritabilidade, falta de memória, né? Isso está afetando as suas relações interpessoais, você de confiança de tudo, insegurança, a questão do emocional. Você, agora, qualquer assunto, a formiga morreu. A formiga morreu e começa a chorar e a desabar em choro.
Isso aí pode ser sintoma de cansaço e aí também até da síndrome de Burnout. Aí vai depender dos sintomas. Obrigado, apóstolo. Vou baixar o livro. Deus abençoe. Ok, Eliane? Esse livro, você baixa realmente gratuitamente, né? Então, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Muito precioso o livro, muito mesmo. Palestra no Live abençoada. Adorei a ideia de escrever para Deus. Um caderno de cartas para Deus. Isso, e Carla, eu orientei o seguinte, que nesse livro, Ocupado Demais para Orar, ele coloca justamente a dificuldade que ele tinha do pensamento. E aí ela está colocando aqui, a Carla está colocando, acelerado, começa no assunto e viaja na maionese. E aí eu tenho que pedir perdão ao pai. Eu falo que eu vou voltar no assunto, me perdoa. Vamos lá, vamos também dizer uma coisa aqui para vocês muito clara. Nosso Deus, ele é amoroso. Então, muitas vezes a gente acaba, e já que é para confissão, já que você confessou o seu, eu também. Carla, eu vou dizer uma coisa: se eu orar de maneira silenciosa, não for uma oração curta, eu viajo. Eu viajo. Aliás, se eu tiver num grupo de oração e a pessoa entender que oração em grupo não é quantidade, é qualidade, porque a pessoa começa, vai a São Paulo, volta, vai a Brasília, volta, ela não entende que ali é um grupo. Então ela tem que ter o bom senso. Eu tentei ficar, amém, amém, glória a Deus, isso mesmo, Deus, entre em concordância, porque senão eu vou para São Paulo, volto, viajo. Então é muito importante isso aqui que você está falando. Eu procuro fazer minhas orações num tom, num volume que eu escute a minha voz. Eu escute. Eu confesso a você. E outra coisa que eu tenho é um caderno, parecido com esse daqui que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um caderno e aí eu coloco o nome dos pastores, coloco o nome dos filhos, os meus pedidos pessoais. Então eu começo primeiro por confissão. Aliás, lá no livro, o Bill Hybels dá essa sugestão, é fantástico. Pegar um caderninho, motivos para os quais eu preciso orar. Primeiro, por arrependimento. Vamos pegar lá a oração do Pai Nosso, né? Arrependimento, gratidão, e você vai colocando. Você coloca os motivos, os pedidos pessoais, os pedidos que você coloca no caderno. Quando você começar a orar, você vai estar ali, você vai ter um norte para orar. E às vezes as pessoas oram sem objetividade. Então é interessante ter um caderninho de oração para você ter ali anotado os seus pedidos. João Batista, estou sendo abençoadora para a nossa vida. Amém. Boa noite, Rosana. Deus abençoe. Mônica, um costume que tenho quando preciso de mais conexão com Deus é fazer um jejum de rede social. Acho extremamente positivo. Verdade, Mônica, né? De fato, tenho a minha sensação de descanso e liberdade. É uma boa. Eu costumo realmente, por exemplo, hoje foi um dia que eu passei longe de rede social, porque é o dia que eu estou me dedicando, e como eu tenho que ministrar no domingo sobre a igreja de Esmirna, eu estava estudando sobre Esmirna, né? E aí eu gosto de pesquisar, né? De entender a igreja, por que ela foi a igreja sofredora. Então, qual é a bênção do sofrimento, né? Então a gente vai aprender algumas coisas sobre Esmirna, e eu me dediquei hoje ao estudo da palavra, né? Para ministrar no domingo, mas primeiro ministrar a mim mesmo. Marília Marques, essas lives estão curando feridas, tenha certeza que Deus o abençoe. Obrigado. Quando suspiramos, é sinal? Suspiramos? Sinal de quê, Mônica? Me ajuda aí, por favor. Eu também faço isso na oração, me perco nos pensamentos. Então, gente, para quem é igual a mim, que tem facilidade de se perder nos pensamentos quando ora em silêncio, caderninho, caneta, escreve os pedidos, e você vai me agradecer, apóstolo, que bênção. Então, por quê? Porque você segue uma linha de raciocínio. Apóstolo, que consolo, não estou só, estamos juntos nessa, isso é verdade. Gente, eu não tenho dificuldade nenhuma de assumir minha humanidade, viu? Sou tão humano quanto vocês. E custo a crer. Só se for um budista, um monge, né? Um cara que trabalha essa capacidade de pensamento. Agora, eu vou compartilhar aqui rapidamente com vocês. Quando eu era mais novo, eu li, né, que Moody acordava, ele acordava, olha só que coisa preciosa, às 4 horas da manhã todos os dias. E ele orava de 4 às 6 da manhã. Ele pedia a Deus para acordar. Ele disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou seguir esse passo do Moody. Moody foi um dos maiores pregadores
do século XIX. E aí eu fui deitado e disse, Senhor, me acorda, eu quero falar contigo de madrugada. Gente, dava 4 da manhã, o Espírito Santo ia lá, abriu o olho. Aí eu ajoelhava na cama porque queria orar ali como o Moody orava. Quantas vezes eu me peguei dormindo. E aí depois eu fui parar para pensar o seguinte, deixa eu conhecer um pouquinho do mundo de Moody no século XIX. Pessoal, o Moody ia para a cama às 18 horas. Você acha que uma pessoa que dorme às 18 horas de um dia e acorda às 4 da manhã no dia seguinte vai estar cansado ou descansado? Eu vou para a cama meia-noite, 1 hora da manhã, 1h30, para levantar às 4, só um bagaço mesmo. Então eu disse, Senhor, se o Senhor me quer acordar de madrugada, o Senhor, por favor, me põe para a cama, tira da cama e tira o sono. Então, assim, eu creio que a oração de madrugada é boa, mas Deus nos ama incondicionalmente. Ele vai atender minha oração de madrugada, de manhã, à noite, ok? Oração até São Paulo e volta é ótimo, é verdade. Tem gente que, para mostrar que ora, faz umas coisas loucas com a gente. Pega, leva, daqui a pouco aquela oração está tão extensa que você está disperso, pelo menos falando por mim, viu? Eu faço muito. Ailton, eu tenho meu caderno de oração, aprendi isso desde criança. Na quarentena, recebi uma resposta de oração de um caderno e vi através da live. Eita, Glória, será que é um anjo? Ai, será que é um anjo, apóstolo? Tá muito igual a minha carta. Se for um anjo, eu vou cortar as asas dele para não voltar. Tá bom aí. Ótima ideia. Luísa, boa noite, Luísa. E, gente, sexta-feira, vocês estão me segurando até 11h30. O que é? Sim, Mônica. Burnout ou estresse? Deixa eu ver agora, então, a sua pergunta. Deixa eu voltar aqui. Quando suspiramos, é sinal de... Mônica, deixa eu falar algo para você aqui em respeito a você. Me perdoe, porque... o cansaço, ok? Você pode ter... Aí, o estresse, geralmente, é o cansaço mental ou cansaço emocional, tá bom? Chama de cansaço mental, cansaço emocional, estresse mental, estresse, fadiga mental. O nome pouco importa. A diferença de um para o outro é que o burnout vai interferir nas suas relações interpessoais, ou seja, começa a ter desgaste demais no casamento, nas relações profissionais. Essa é a característica do síndrome do burnout. O cansaço se resolve com descanso. A síndrome de Burnout não, tem que ter tratamento terapêutico, por quê? Porque ela vai afetar de uma maneira muito intensa suas relações interpessoais, tá bom? Apóstolo, tem irmão que demora tanto orando que fica falando para mim que quando chegar a minha vez não posso esquecer. Ufa, não só. Tem gente que... Eu me lembro que uma vez eu fui para um monte, gente, terminando aí. E eu levei um irmão desse, o camarada começou a orar. Eu acho que ele queria me impressionar, porque ele estava lá no monte com o pastor dele e tal. E aí, pessoal, servido, vou tomar um pouquinho de própolis. Adoro própolis e melhora a imunidade, melhora a voz, melhora tudo. Vamos lá. Eu acho que ele queria, né, me impressionar. E o que ele faz, então? Ele começa a orar, ele ora pelo prefeito, ele ora pelos vereadores, ele ora pelo governador, os deputados estaduais, deputado federal. Mas ele orou tanto, mas tanto. Agora você imagine você num lugar, né, de mata fechada, sem luz, num silêncio, aquela voz dele. Eu cochilei, dormi. E aí quando eu vi que ele acabou, ele achou que eu também estava... Ele parou de orar e eu fiquei na minha posição lá e ele achou que eu estava orando. E depois eu disse para ele, rapaz, eu cochilei, me perdoa. Mas também disse, eu sei que a sua oração não chegou, porque já pensou você falar, apóstolo, eu vou repetir de novo. Aí não dava. Apóstolo, tem noite que eu estou tão exausto que tome cuidado para não orar assim. Deus, fica com Deus. Amém. Deus fica com Deus, amém. É ótimo. Minha mãe vai me matar, mas eu vou contar. Um dia ela falou para Deus que estava com preguiça de orar. Aí de madrugada, uma barata voadora acordou ela. Ela tem pavor. E aí disse, valeu Deus, só não precisa o quê? Barata voadora acordou ela, por favor. Valeu, só não precisava ser uma barata voadora porque é covardia. Realmente
a relação entre mulheres e barata não é muito fácil, não. Vamos lá, pessoal. Que eu era um galo que me atrapalhava a orar pela corda. Pessoal, eu também gosto de orar em algum lugar que eu esteja, eu e Deus, para orar de maneira que eu possa ouvir a minha voz. Gosto de ir na torre de oração, às vezes, fico 1 hora até 1 hora e meia, principalmente quando não tem outras pessoas. Isso, irmã Sebastiana, é bom esse exercício da oração, ok? O nome da live de hoje, Confissões, é verdade, Carlos, todo mundo... Começou com cansaço, mas acho que isso é fruto do cansaço mental. Eu vou me desabafar com a aposta. Vou colocar sexta-feira à noite, shopping fechado, tudo fechado. Então, tá bom, confissões. Eu comecei a orar para o galo ir para a panela. Não era possível. Já era madrugada. Ainda assim. Perdão, gente. Já era madrugada e ainda assim me esperava. Só Jesus. Minha irmã dormia após nos cultos domésticos aqui de casa. Puxa, Carolina, entregando tua irmã, hein? Que isso. Abel, saudade, meu. Abel, um abraço, meu pastor. Deus te abençoe. Vera, Carla, você não fez isso. Estou falando aqui. Olha, não escandaliza, Carla, não. Que saudade, apóstolo. Agradeço a Deus por ter feito parte nessa história do Cian. Glória a Deus, Robson. Deus te abençoe, meu amado. Amém. Todos que fizeram parte da história do Cian, eu tenho uma dívida de gratidão, porque aquela obra é uma loucura, né? A conquista daquele lugar. Boa noite. Pessoal, vou falar que você orou pela personagem da novela. Muito bem. Pessoal, chega, vocês estão me... eu tenho que parar. Quando morava no Engenho da Rainha, sempre gostei de visitar a igreja de vocês, a Beth. Muito obrigado, Beth, pelo carinho. Eliseu, obrigado, apóstolo. Essas lives têm feito diferença. Vocês não escolheram o tema. Eu vou ficar com... Aliás, a Carla e o Salomão escolheram o tema. Né? O Salomão, cegueira espiritual. A Carla me torna o tema. Qual foi, Carla? Um foi cegueira espiritual. Dora, gosto de caminhar e vou conversando com Deus. Boa, Dora, é uma boa prática. Mas é ótimo nos contrairmos juntos. Uma noite agradável demais. É verdade. Amém, meu apóstolo. Amém, Fábio. Deus te abençoe. Fábio, tá tudo certo. É amanhã a live de vocês? Me dá uma luz aí, por favor, Fábio. Tema, doença emocional e física. Qual a diferença? Eu vou fazer o seguinte. O tema da Carla, doença emocional e física, qual é a diferença? Talvez seja um tema mais trabalhoso. Podemos pensar, amanhã, Fábio, que horas a live de vocês? Conquistou assim, mostrando humanidade, entre outras qualidades. Amém. Então o Fábio está colocando, gente, amanhã, quem gosta de louvor, mas gosta mesmo de louvor, você vai, a live do Fábio e da Kátia, amanhã, ele vai colocar aí o endereço deles, acho que vai ser pelo Facebook. Assim, apóstolo, o que você me recomenda? Adoração, sabe aquela coisa, aquele momento de intimidade com Deus? Pode assistir. Na segunda-feira vocês vão me dizer o retorno. Então tá aqui, sua bênção, Deus abençoe cada dia mais. Louvores que falam sobre filhos que estão afastados, então. Sobre filho volta, olha aí. Olha, tem aquela ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo, de coração lá no fundo eu não entendi. Pois é, do grupo Logos. Tudo bem, Fábio, olha aqui, acho um bom tema. Seria os benefícios da oração para a saúde emocional. Eita, agora eu tenho cegueira, a oração para a saúde emocional. Um bom tema mesmo, Mônica. Vamos ver que o pessoal vai votar aí. Opressão espiritual, meu Deus. Tinha um tema sobre os analfabetos emocionais. Tatiana, amanhã nós temos um programa chamado Sabadou, né? Pelo canal Cian TV, pelo meu Facebook também. E a gente vai tratar desse tema, analfabetos emocionais, tá bom? Tema filhos. Ok, já está na lista aí, o Fábio colocou, então amanhã. Eu me identifiquei com muitas coisas. Ok, irmã Sebastiana. Muito boa essas lives. A irmã Dilter. Amo o Senhor, meu apóstolo. Minha ovelha que está guardadinha, mas ela no domingo ela quebrou a quarentena. Eu tenho um grupo que se juntar, gente, às 5, 6, deve dar uns 6 séculos. A irmã Dilter é uma. E acordado uma hora dessa, puxa vida. Quando saber que você tem uma doença que é espiritual quando ela é física. Agora melhorou, Carla. Agora ficou mais claro para mim. E aí?
Aí eu estou dizendo aqui, oração para a saúde emocional. Temos dois votos, cegueira, oração para a saúde emocional e a diferença, né? Quando saber que é uma doença espiritual ou física. Vamos lá. Ó, portas abertas, a turma tá aqui, o nome desse louvor, tá vendo? Então não cantou mal assim não, gente. Vamos lá, filhos também é um ótimo tema. Filho volta, Sandra, olha lá, Instagram, YouTube, Kátia e Fábio. Então no Instagram é @Kátia e Fábio, você vai sair na página deles. Perfeito. Gente, e aí, vamos lá, falar sobre o quê? Pode ser oração, os efeitos sobre a nossa vida emocional, as bênçãos, os benefícios da oração na vida emocional, como é que é? Tema, pessoas com mania de mimar a si mesmo, tudo errado, justifica, eu mereço. Esse tema é complicado. Fernanda, vocês estão me usando para esse tema não, né, gente? Olha aí. Vou chamar fulana para assistir o apóstolo. Escute essa live porque Deus quer falar com você. Deixa eu ver aqui. Maria, por favor, pode repetir o nome do livro? Posso, Maria. Ocupados demais para deixar de orar. Ocupados demais para deixar de orar. Bill Hybels. Hoje eu sou cristão, pois comecei a frequentar a sua igreja, pastor. Eu sou cristão na Assembleia de Deus, moro em Coelho Neto. Que Deus continue abençoando o senhor. Amém, Beth. Obrigado. Obrigado por saber que um semeia, outro rega, outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. Ótimo. Igreja abençoada, Assembleia de Deus. Os benefícios da oração. Então nós temos 3 votos, gente. 3 votos. Sujeito à autoridade, Tatiana, tema. Um bom tema também, gente. Um bom tema. Então, deixa eu fechar aqui. Olha, o Alexandre, o Fábio e a Mônica fecharam com os benefícios da oração. Então, esse é o tema de segunda-feira. Meu tema seria porque tudo que tem as pessoas falam que é espiritual. Ok, a gente pode pensar nisso, Carla, num tema sobre essa questão que é espiritual, que é emocional. Realmente tem pessoas que veem demônio em tudo. Eu concordo com você. Tem qualquer coisa, cai um prato amarrado, aí é o demônio que derrubou o prato. Então, as coisas que eu também acho muito interessante. Mas nós temos 3 votos e aí eu vou sempre emocional. Explica a diferença, Deus trabalha com a razão e não com... Não, mas peraí, Fernando, Deus também trabalha com a emoção, viu? Deus trabalha com a emoção também. Emoção é um presente de Deus. Aí nós temos... Bom esse tema sobre oração e saúde emocional. Rita já fechou aqui, 4. Pessoal, vamos lá. Já que vocês escolheram, vamos falar então sobre os benefícios da oração para a saúde emocional. E assim, não vejam as emoções como algo ruim, tá, gente? Emoção é bênção de Deus. Nós temos que aprender a administrar. Emoção, para mim, é que nem carro. Ele é uma bênção, mas pode ser uma arma. Então, depende como eu uso, tá bom? Então, as emoções também é dessa maneira. Pessoal, vamos orar. Quero agradecer aí o Davi que está aqui, sempre me abençoando. Olha aí, ó, ore pela vida do Davi, viu? Davi é homem de Deus. Na verdade, quando eu escolhi o nome Davi, pesquisando a Bíblia, Davi quer dizer o amado de Deus. E foi para isso que ele veio a esse mundo. Para ter certeza que ele é amado por Deus. Aliás, eu tenho 3 filhos. Mariana, que é minha primogênita. Maria Haná, para quem se chama Mariana aí, não sei se você sabe, mas Mariana é a junção de 2 nomes. Maria Haná, que quer dizer graça do Senhor. E a Maria Clara, Maria dispensa favor, porque esse nome Maria é lindo demais. Eu amo esse nome Maria. E Maria quer dizer a graça. E Davi. Bom, eu queria também, daqui a pouco, amanhã quando você antes de dormir, agradeça porque amanhã eu completo 10 anos que fui levantado a apóstolo. O meu chamado é pastoral, eu sou pastor por chamado. E fui levantado apóstolo pela vontade de Deus. As pessoas perguntam, o que é o apóstolo? Apóstolo é uma palavra grega que significa apostoléu. É aquele que leva a cultura do seu reino para outros reinos. Esse é o apóstolo. Então, quando eu entendi o apostolado, eu entendi que era o chamado de Deus para levar a cultura dele para outros reinos, que é esse reino que nós vemos aqui, tá bom? E aí eu quero que amanhã você ore, agradece a Deus aí pela minha vida, que eu vou já estar agradecendo hoje, porque amanhã eu completo 10 anos de apostolado. Então, são 10 anos que Deus tem me dado essa honra de ser um apóstolo, mas o meu chamado é pastoral. E também não perdi a minha personalidade, né? Eu continuo me chamando Alexandre Macedo. Muito bem, pessoal, que bênção, Davi, todo mundo aqui colocando aqui, Instagram, no Instagram da Kátia e do Fábio. Tá aí, pessoal, olha lá.
Kátia Machado Oliveira, não tem nada de Oliveira no YouTube, Kátia Fábio. Então você clica aí, você vai clicar, você vai ter amanhã uma tarde maravilhosa de louvor e adoração. A Denise está dizendo assim, Davi parece ser um filho muito amoroso, e é. Na verdade, cada filho que eu tenho tem suas particularidades. Nenhum dos três se parece. E para mim a maravilha de ter filhos assim, né, é porque eles são diferentes. A Maria Clara tem uma personalidade que eu amo, Mariana tem uma personalidade que eu amo e o Davi tem uma personalidade que eu amo. E como eu aprendo com eles, vocês não têm ideia, né? O Ailton está falando que amo esse nome Maria também. Davi é bênção, Valério. Live excelente, Deus o abençoe. Parabéns, meu apóstolo. Uma honra estar servindo o seu ministério. Obrigado, Fábio. Deus abençoe vocês. Boa noite, meu apóstolo. Pessoal, deixa eu orar. Deixa eu orar. Isso aí. Gostei, Fernando? Independente do tema, estaremos juntos. Segunda-feira, boa. Tenho certeza que a questão do tema é apenas algo assim que Deus nos direciona para um caminho. Mas nós somos abençoados sempre. Sempre tem uma direção de Deus. A irmã Dilton está dizendo parabéns, meu apóstolo. Obrigado, irmã Dilton. Então amanhã, gente, ora agradecendo, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Fábio. Agora é a Fábia, né? Tem o Fábio e a Fábia. Muito bem, agora eu queria orar. Vamos orar? Terminar? Vocês não param de escrever. Vou fechar o olho, não vou olhar mais para você, não. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Terminamos essa noite tão abençoada. E, Senhor, renova a nossa mente. Pai, queremos ter o Shabat, o descanso realmente, o descanso em família, o descanso, Senhor, onde estamos nos oxigenando, reoxigenando a nossa alma com a palavra, com o louvor. Eu oro pela vida do Fábio e da Kátia amanhã, naquela live. Eu tenho uma convicção que aquela live, Senhor, já posso crer nisso pela fé. Vai ser um tempo de renovo, de restauração. Filhos que estão distantes vão voltar, Senhor. Abençoa-nos, Pai. Abençoa amanhã no sábado também, Senhor. Fica com os teus filhos que eram comigo até agora. Uma noite abençoada para cada um, Pai. Eu oro pela vida da Valéria, te peço a bênção por mais um ano de vida que a tua filha contempla. E oro por aqueles que estão enfermos. Eu oro pelos casais que estão, Senhor. Restaura a comunicação. Pai, aonde tiver uma enfermidade, traga cura. Fica conosco, abençoa-nos. Obrigado, Senhor. Mas obrigado mesmo, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Nós louvamos o teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz. Amanhã, então, sábado às 20 horas, no canal Cian TV no Facebook. Amanhã vamos falar sobre o analfabeto emocional. Esse é um dos temas, são 3 temas, tá bom?